Se você está usando o ChatGPT da mesma forma que você usa o Google, mesmo se você acha muitas vezes que ele é inútil, eu te garanto que até o final desse vídeo você vai mudar completamente a sua ideia sobre os usos dessa inteligência artificial. Não entender a utilidade de uma ferramenta acontece quando você tem a ferramenta certa, mas usa ela de forma errada. É como você dar o Instagram na mão de uma pessoa que não entende nada de internet e ela vai perguntar para você por que eu ia querer ficar postando foto do que eu faço todo dia. Enquanto isso, grandes perfis usam a mesma ferramenta para faturar milhões. O ChatGPT e as demais inteligências artificiais funcionam dessa mesma maneira. Se você entende como usar, você consegue colher todos os benefícios. E hoje eu vou te mostrar as minhas conversas com o ChatGPT para você entender como eu tenho usado ele no meu dia a dia para economizar tempo e dinheiro. Quem sabe isso te inspire também a começar a usar essa ferramenta de inteligência artificial da maneira que deve ser. Eu sou a Cimeia, especialista em marketing digital e fundadora da INED, a Escola de Negócios Digitais, onde eu ajudo profissionais das mais diversas áreas a trazerem a sua expertise para o mundo digital e começarem os seus negócios na internet. Para saber mais sobre como eu posso te ajudar, acesse escoladenegociosdigitais.com. Recado dado, vamos embora! Primeiro, se você ainda não sabe o básico do ChatGPT, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos que eu já tenho sobre isso aqui no canal. O nosso objetivo aqui hoje é ir direto ao assunto, sem ficar falando de coisas que já são óbvias para quem já disse pelo menos um oi ali para o nosso amiguinho artificial. Segundo, que várias ideias que eu vou dar aqui hoje, é ideal que você tenha o GPT-4 para usar. Pode ser que funcione no 3.5? Pode ser. Mas eu já ouvi dizer que a diferença entre essas duas versões é como a diferença do cérebro de um rato para um cérebro humano. Então, com certeza, isso faz toda a diferença no resultado que você vai ter. Eu uso o GPT-4 até porque ele tem sido muito útil e só nesse caso que eu vou te mostrar hoje, ele me ajudou a recuperar quase R$1.000. E só isso já pagou por quase um ano aí de uso da ferramenta. Então, se você sabe usar, vale cada centavo. E terceiro, se você quer ter acesso a comandos completos que vão te ajudar nos mais diversos desafios de interação com essa inteligência artificial, eu criei um material com mais de 1.400 comandos que vão te ajudar a criar personas, cartas de vendas, e-mails, conteúdo para rede social e muito mais com a ajuda do ChatGPT. Lá tá tudo prontinho para você copiar e colar. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você saber mais detalhes. Agora vamos lá para minha tela. Bom, entrando aqui na plataforma, você vai ver que eu tô com o ChatGPT 4 aqui, como eu já mencionei anteriormente, é o que eu utilizo. E aqui na lateral você vai ver os GPTs personalizados e vai poder explorar, né, os diversos GPTs personalizados. Eu tenho um vídeo sobre eles aqui no canal e tem muita coisa de valor aqui, inclusive alguns dos chats que eu vou te mostrar, eu utilizei alguns deles. E aqui estão os meus chats, esses que eu marquei com bolinha vermelha para mostrar para vocês como eu tenho utilizado para os mais diversos fins. Primeiro eu vou te mostrar o que você veio aqui para ver, né? Como foi que eu recuperei quase R$1.000 com a ajuda do ChatGPT. Bom, eu tinha assinado um serviço aqui no ano passado, e essa assinatura ela é anual, e quando ela renovou, eu não pretendia renovar, mas ela caiu sem aviso, sem nada, e caiu lá quase R$1.000 no cartão de crédito. E aí eu mandei um e-mail solicitando reembolso, que eu não pretendia renovar e tal, e eles me falaram que de acordo com os termos e condições deles, eu não teria possibilidade de reembolso, pois o reembolso seria só na primeira anuidade, nos próximos anos eu não teria essa possibilidade. E aí eu vim aqui e expliquei para o ChatGPT, né, quais eram as minhas opções para conseguir o meu reembolso. E aí ele falou, né, que a gente pode lidar nessa situação de diversas maneiras, né? Direito de arrependimento, só que é só operações, né, aqui no Brasil, e eu sabia que o site não era aqui do Brasil. E aqui ele fala que em alguns estados existem leis específicas sobre renovação automática que exige que empresas notifiquem consumidores sobre essa renovação e que tenha o seu consentimento explícito. E foi com essa dica aqui que eu tive a ideia, eu falei, bom, então eu vou dar uma olhada, vamos analisar esses termos e condições para ver se não tem essa brecha aqui. E aí eu fui lá e peguei o termos e condições e coloquei aqui, né, abaixo está o termos e condições, como eu posso argumentar e conseguir o meu direito ao reembolso. E aqui eu colei todo termos e condições, porque é claro, porque que eu vou ler tudo isso aqui e analisar se eu tenho uma inteligência artificial que pode fazer isso para mim, né? E aqui ele respondeu, fez algumas perguntas, né, para argumentar, vamos, né, fazer algumas perguntas para esclarecer melhor o seu caso. Ele me fez aqui algumas perguntas e eu respondi para ele. E ele falou, ó, considerando suas respostas,
tem aqui algumas estratégias, algumas abordagens. E aqui ele fala sobre a argumentação baseada na lei de consumo brasileira. Embora a empresa seja sueca, os termos indicam que as leis de proteção ao consumidor do país de residência do consumidor podem prevalecer se forem mais favoráveis. E na legislação brasileira, né, no CDC, existem aqueles 7 dias de arrependimento. Então, mesmo que eu tenha feito uma compra aqui, como termos e condições indicam que se a lei no meu país for mais favorável, ela prevalece, então foi essa aqui a melhor brecha que nós encontramos. E aí eu mandei aqui para o GPT o e-mail que eles me disseram e eu perguntei como que eu posso responder alegando sobre a prevalecência dessa lei mais favorável. E aí ele mesmo me deu, né, como que eu poderia responder. Pedi para ele não ser tão formal, né, para não parecer que era uma máquina escrevendo, enfim. E aí eu fui montando o e-mail conforme o GPT foi me dando as ideias e eu falei, olha, o final ficou assim, o que você acha? Tá correto? Posso melhorar? E o e-mail que eu enviei ficou assim: seus termos reconhecem que, se as leis de proteção do consumidor no país do cliente forem mais favoráveis, elas têm precedência. Essa situação, combinada com o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, apoia a necessidade de uma revisão justa. E aí eles me responderam, até contei pro ChatGPT qual foi a resposta, é que eles disseram obrigado por entrar em contato, consultei meu superior e nós decidimos fazer uma exceção para você e nós reembolsamos o valor total, que estará na sua conta em 3 a 5 dias úteis. Desculpe a inconveniência e, por favor, nos deixe saber se tem mais alguma coisa que podemos fazer por você. E aí eu falei como posso responder. Aí ele me passou aqui uma respostinha rápida. Eu basicamente expliquei para o ChatGPT o meu caso e pedi para ele analisar os termos e condições para ver se existia lá alguma brecha que eu poderia encontrar. E dessa forma eu consegui o meu reembolso. Agora eu vou te mostrar alguns outros chats que tem alguns comandos interessantes que podem te ajudar em diversas situações. Aqui nesse caso eu precisava traduzir de forma coerente, porque isso aqui fazia parte de um roteiro que o cliente me passou. Eu precisava incluir palavra por palavra, então eu precisava que ele traduzisse mais com consistência. E o que eu fiz? Eu ofereci para ele $200 se ele fizesse um bom serviço. Isso aqui é uma coisa muito interessante de você entender que o ChatGPT, como ele foi criado com informação do pensamento humano, se você oferecer para ele uma recompensa, ele tende a fazer um trabalho melhor. Então, eu gosto de utilizar esse te dou $200, te dou um presente, te dou um brinde, oferecer realmente um incentivo que um ser humano fosse se animar em fazer o trabalho com melhor qualidade. Isso aqui funciona muito bem. Aqui está o início de uma conversa, que é onde eu estou tentando entender um conceito complicado. Então aqui eu pedi para ele me explicar a semiótica de uma forma fácil de entender. Esse forma fácil de entender vai fazer com que ele não explique de forma, digamos que, como científica, né? Ele vai tentar explicar de uma forma com palavras mais simples. Dentro disso daqui também entram outras estratégias. Aqui eu pedi de forma fácil de entender. Já aqui é um comando muito parecido, mas eu pedi para ele explicar como se eu fosse uma criança de 8 anos. E aí ele vai adaptar essa explicação, que às vezes poderia ser complexa, para uma explicação bem simplificada, onde ele geralmente utiliza de analogias e de histórias e personagens, aqui João e Maria, para que eu consiga entender. Se eu pedir aqui para uma criança de 5 anos, aí já vai ficar muito historificado isso aqui. Mas você pode pedir para ele explicar para uma pessoa sem estudos, né, um adulto sem estudos. Pode pedir qualquer nível de explicação que ele vai ter eficiência para te explicar daquela maneira e te ajudar a entender conteúdos complexos. Já que nesse caso eu queria elaborar uma proposta de serviço de consultoria. E aqui eu expliquei todo o contexto da cliente e eu disse que eu queria uma proposta simples e clara. E aqui ele trouxe já uma proposta e aí eu fui ajustando o que eu gostaria que ele fizesse, né? Incorporar um planejamento estratégico, uma estratégia de conteúdo atrativa, e aí ele foi adicionando com relação ao funil de consciência. Então aqui ele não está criando essa proposta para mim, ele está me ajudando a elaborar uma proposta. Veja que tem uma diferença, né, entre a inteligência artificial criar algo para você e a inteligência artificial te ajudar a criar algo. São coisas completamente diferentes. Seria interessante adicionar uma auditoria de perfil atual para sugerir melhorias. Como posso descrever isso na proposta? Veja que tudo isso aqui são coisas que eu poderia fazer sem ChatGPT, com certeza, mas quanto tempo eu levaria
para chegar a todas essas informações, entende? E aqui ele já me traz tudo mastigado e eu vou aproveitando só o que cabe, vou estruturando da minha maneira, de acordo com essas informações aqui, principalmente sem esquecer de nada, né? Porque uma proposta ela precisa ser completa. Ele sugere aqui até um formato de calendário editorial. Tudo isso ele vai me ajudando, adicionando aqui também a estrutura desse calendário e com sugestões, inclusive, para o nicho, né, da cliente. E aqui eu pergunto se seria interessante, ao invés de planilha, usar algo como Trello. E aí ele vai me dar sugestão também de configuração desse quadro no Trello. E depois eu mostro como ficou o resultado do que eu aproveitei das informações que ele me entregou. E aí ele me disse, né, que está bem estruturada, clara e abrangente, etc, etc. E aqui tem algumas informações que você pode enriquecer ainda mais. Então, ele deu aqui algumas sugestões, algumas eu utilizei, outras não. E é isso, eu consegui elaborar em pouco tempo de conversa com o ChatGPT uma proposta que eu teria levado horas para fazer se eu tivesse feito do zero, sem um parceiro de pensamento. Observa que aqui ele está sendo utilizado como um assistente genial, né? Aquele assistente que completa todos os seus pensamentos e que pensa mais rápido que você e que entende tudo que você fala e faz melhor ainda do que você. Então, é para isso que eu gosto muito de utilizar. Outra utilidade também é para a criação de produtos. Inclusive, no meu e-book de 1.400 prompts, lá eu tenho diversas sugestões de comandos para a criação de produtos, para a criação de vídeos de vendas, materiais, conteúdos e tudo mais. Aqui, no caso, eu comecei a criação desse produto com o seguinte raciocínio. Primeiro, eu ensinei para ele um conceito, que é um conceito que eu gostaria de trazer para esse produto. Então, eu expliquei que eu estou lendo um livro chamado Um Curso em Milagres e que ele tem um livro de exercícios com 365 lições que são aprendidas gradualmente dia a dia. E aí eu explico, né, bastante sobre essas lições, como que funciona, qual que é o objetivo, né, que é um ensino gradual de um assunto complexo. E aí eu falo, eu achei essa forma de ensinar fabulosa, o que você pensa sobre isso? Isso eu estou trazendo para provocar o raciocínio dele com relação a esse método de ensino aqui. Então, ele vai trazer aqui o que ele pensa, né, entre aspas, sobre isso. E aí, no final, ele já me sugeriu o que você acha de aplicar um método similar ao que você ensina. E eu respondi, é exatamente isso que eu estou pensando. Eu gostaria que analisasse as lições para me ajudar a entender como que eu posso criar um processo baseado nisso para o meu negócio e fazer uma coisa com qualidade. E aí, ele vai me dando aqui algumas outras ideias também. Isso aqui acaba se transformando em um desafio de 30 dias, e aí ele vai me dando a estrutura desse desafio, semana 1, semana 2, semana 3, e aí eu vou pedindo alguns ajustes, só que ele não entendeu muito bem o que eu quis dizer com as lições diárias. Então, o que eu fiz? Eu expliquei para ele que não era um lançamento, ele tinha entendido que era um lançamento, né? Mas aí eu expliquei para ele, aqui abaixo está um exemplo de algumas lições, né? Peguei lá do livro algumas lições e vejam como elas são estruturadas e conectadas a fim de levar uma mente crua ao estado de uma mente treinada. Então, eu pedi especificamente para ele analisar com esse ponto de vista. Perceba como é um desenvolvimento gradual de raciocínio que destrói uma ideia e mais tarde reconstrói um novo paradigma na mente da pessoa. Eu quero fazer isso com minhas 30 lições sobre narrativas. E aí eu peço para ele reescreva as 30 narrativas, nananana. E aí ele entendeu, né? E trouxe aqui lições diárias, 30 lições diárias para desenvolver uma mentalidade que trabalha com narrativas de forma clara, que traz isso para o dia a dia do participante desse desafio aqui. E a ideia foi melhorando, se transformando em um desafio de posicionamento em 4 etapas. E daí, cada etapa dessas traz ali uma lição e traz as lições diárias. E eu pedi para ele adaptar também a minha persona, que a minha persona já está aqui nas instruções customizadas do ChatGPT. Quando você tem o 4, você consegue dar instruções personalizadas. E aí ele já traz também, adapta para minha persona. Daqui dessa conversa toda eu vou tirando só o que me interessa, filtrando e fazendo a montagem desse produto num documento à parte. Além de produto, também tem aqui a criação de perfil de persona. E aqui eu comecei somente pedindo para ele me ajudar a criar um perfil, porque aqui eu já tenho as instruções customizadas. Então eu falo um perfil que ressoe com a minha narrativa e os pilares do meu método, que estão as informações aqui dentro. No caso, se fosse um comando completo, aqui teria toda a explicação dessa narrativa e dos pilares, né? Então aí seria um comando mais elaborado, que são os tipos de comandos que eu tenho lá dentro desse e-book da Bíblia do ChatGPT, que está aqui na descrição. E aí aqui ele já vai trazer, né, a pessoa que ressoa
a persona que ressoa com a minha narrativa, os pilares, tananã, tananã, e aqui ele cria a persona Ana. E essa persona Ana aqui, eu utilizo para quê? Eu uso ela para criar isso aqui, um assistente personalizado, que é aqui o GPT personalizado, onde estão todas as informações da minha persona, da minha narrativa, os meus métodos, tudo o que eu tenho em mente hoje para o meu negócio estão aqui nesse GPT. Então, quando eu preciso criar algum produto, alguma coisa, se eu venho aqui conversar, ele já tem o contexto embasado. Então, eu já posso chegar aqui direto e pedir para criar um produto para Ana, minha persona, porque ele já conhece a Ana, ele já conhece o meu método, então ele já vai saber quais as opções ele vai me dar, o que é muito útil, essa ferramenta de criar GPTs personalizados, né, que você vai criar aqui. E aqui, por último, não menos importante, também um outro chat muito interessante, onde eu pedi ajuda dele para criar uma paleta de cores. Então, eu fiz uma paleta de cores aqui e joguei lá e expliquei, né, sobre para que era a paleta de cores. E ele já tinha aqui, como era assistente, a minha assistente, já tinha o contexto do meu negócio. Então, ele disse algumas coisas que eu precisava considerar, né, como, por exemplo, se você deseja comunicar energia, paixão e outros sentimentos intensos, pode considerar a inclusão de cores mais vibrantes, como vermelho ou laranja. E aqui eu fui adicionando, criando variações e perguntando se essas cores se combinavam, né, se elas faziam sentido e o que representava, né? Então, o verde representa crescimento e renovação, aqui oferece equilíbrio e calma, no vermelho, um elemento de dinamismo, e aí ele vai dando diversas análises aqui, inclusive ele vai me dando aqui, né, o código hexadecimal das cores para eu jogar lá e saber exatamente de qual cor ele está falando. Então aqui vermelho queimado, um tom mais profundo e suave, que pode ser uma boa opção para evocar sensações de calor e conforto, funcionando bem com tons de verde. Né? Porque às vezes você não sabe qual que é o tom de vermelho que combina com o tom de verde. Então aqui ele vai me sugerindo aqui os tons de vermelho ideais para combinar com essas cores aqui, para a gente ter harmonia e principalmente comunicar, né, da maneira correta. Aí eu pedi também para ele verificar na internet sobre uma paleta de cores sofisticadas, então ele me trouxe aqui algumas ideias e eu fui melhorando aqui a ideia da minha paleta e deu um resultado bem bacana e que evoca todas as emoções que eu pretendia. Deixa eu te mostrar aqui o resultado dessa paleta de cores aqui. O resultado dessa paleta foi essa daqui, e aqui tem as explicações da conexão com a minha persona, e aqui também alguns exemplos que eu fiz de post baseado nessa paleta de cores, né, para a gente manter uma identidade visual na rede social. O ChatGPT me ajudou demais com essa ideia aqui e eu gostei muito do resultado. Me conte nos comentários o que você achou dessa ideia da paleta de cores aqui, eu achei muito útil. Então esses são alguns dos chats que eu decidi te mostrar para te dar um pouco de inspiração na hora de conversar com essa ferramenta tão incrível. Esses são alguns dos meus segredos para usar o ChatGPT com eficiência. Tem muito mais do que isso que eu te mostrei aqui, eu só separei alguns dos chats ali que eu achei interessante comentar. Se eu fosse mostrar tudo aqui, nós íamos ficar por horas. Mas se você quer ter acesso aos comandos, como os que você já viu até aqui, até comandos completos, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo com um link para um material que eu criei com mais de 1.400 comandos de ChatGPT. Se você quer aprender a tirar mais proveito do ChatGPT e ferramentas de inteligência artificial, esses comandos vão te ajudar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a primeira pessoa que vier na sua cabeça. Confie na sua intuição e mande para ela agora mesmo. Não esquece de deixar o seu like, deixa também o seu comentário me contando como é que você faz uso dessa inteligência artificial. Se tem alguma forma que eu não mencionei aqui, algum segredo, alguma dica, compartilha com a gente. Não esquece de se inscrever no canal para ver mais conteúdo como esse. Hoje eu fico por aqui e eu te vejo na próxima.